É o segundo livro da Bíblia. O tema da mensagem de hoje é sobre a mesa. Vou botar no telão também. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Nós estamos oferecendo também o culto e ação de graça pela professora Renata, fez aniversário hoje, né, professora? Professora de inglês aqui da igreja. Deus abençoe sua vida. Êxodo capítulo 12. Você achou? Diz amém. Minha Bíblia está dizendo assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve ser dividido com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Agora vocês vão lá para o Evangelho segundo escreveu João Marcos. Marcos capítulo 14. Marcos a partir do verso 12. Na minha tradução está escrito assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade, e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e eu peço que nessa noite, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo se revele aqui em graça e manifeste aqui o teu querer e o teu efetuar nas nossas vidas. Nós vamos participar da ceia do Senhor, do pão, do vinho, desse momento ápice do cristianismo. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Antes de um banquete físico de pão e de vinho, nós queremos ser alimentados de um banquete espiritual nessa noite, que possa saciar a nossa alma, porque nós temos fome e nós temos sede de Ti, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Eu li 2 textos aqui para vocês, e o primeiro texto que eu li, de Êxodo, no capítulo 12, fala da primeira Páscoa, que retrata o momento exato onde Deus havia designado para Moisés e para Arão alguns rituais que deveriam ser feitos quando o povo, depois de 430 anos subjugado lá no Egito, haveriam de ser libertos por Deus. Já haviam acontecido 10 pragas, e agora Deus enviou 9 pragas, e agora Deus enviou a última praga, que foi um anjo da morte matando todo primogênito. Então Deus determinou que todo hebreu, todo judeu, eles deveriam se reunir e pegar um cabrito, um cordeiro macho de no máximo 1 ano de idade, e fazer alguns preparativos para que eles comessem, e eles pegassem o sangue daquele animal, colocassem no portal das casas, porque o anjo iria passar, e todo lugar que tivesse a marca do sangue,
o anjo não desceria sobre aquele lugar. O povo foi liberto. E segundo a cultura judaica foi instituído essa ordenança, essa festa chamada Festa dos Pães Asmos, ou a Festa da Páscoa para os judeus, que nada mais é do que a ceia do Senhor. Jesus havia caminhado na terra com os seus discípulos já durante 3 anos e meio, e nesse período ele discipulou e esteve de perto, realizou milagres e maravilhas com esses homens comuns, como eu disse no meio desse culto. Num determinado momento, próximo da Páscoa, era quinta-feira especificamente, Jesus dá uma direção a 2 discípulos, a Pedro e a João, pedindo que esses 2 homens entrem na cidade. Jesus estava em Betânia, que era próximo de Jerusalém, pedindo para que eles fossem a Jerusalém e preparassem um lugar para que eles pudessem comer a ceia, para que eles pudessem participar da ceia, da Páscoa, comer o cordeiro pascal. E o que aconteceu? Era quinta-feira, na parte da manhã. Jesus então dá uma direção: vocês vão entrar na cidade e vocês vão ver um homem com um cântaro na mão, e quando vocês encontrarem com esse homem, vocês vão seguir esse homem. Ele vai entrar numa casa, e lá você vai perguntar ao dono da casa onde que é o espaço que ele tem separado para que eu e os meus discípulos possam comer e participar da ceia do Senhor. E assim eles fizeram. Só que a ceia do Senhor não é aquilo que é retratado hoje: um pedaço de vinho, de suco da uva, um pouco de vinho, suco da uva e um pedaço de pão somente. Não, era uma espécie de ritual que Deus havia designado para Moisés. Em Êxodo capítulo 12, era necessário que um cordeiro fosse sacrificado. E não sei se você sabe, nessa época que eu li esse texto aqui, todos os dias aconteciam 2 sacrifícios no templo. Segundo Flávio Joséfo, só em Jerusalém haviam praticamente 500 sinagogas, só na cidade de Jerusalém, e existia um grande templo no meio de Jerusalém. A diferença entre uma sinagoga e um templo é que nas sinagogas as pessoas se reuniam, mas somente no templo eram oferecidos os sacrifícios a Deus, e os sacrifícios eles aconteciam 2 vezes por dia. Às 9 horas da manhã, um cordeiro de 1 ano de idade, ele era sacrificado, e um chofar era tocado, e todo homem ou mulher que estivesse ao redor de Jerusalém, ao ouvir isso, ele tinha a certeza de que um cordeiro estava sendo morto pelo seu pecado, para a justificação do seu pecado. E também às 15 horas, às 3 horas da tarde, no sacrifício vespertino, havia também um sacrifício. Um cordeiro era imolado e morto ali. Só que na Páscoa não. Na Páscoa todos os judeus de cidades circunvizinhas a Jerusalém, eles obrigatoriamente iam até Jerusalém oferecer um sacrifício e lá participarem da ceia. Por isso que Jesus ele direciona 2 discípulos para prepararem um lugar. Jerusalém estava tomada de judeus, uma grande multidão de homens de todas as cidades vizinhas, de países, e iam em grandes caravanas a Jerusalém oferecer sacrifício. E era quinta-feira pela manhã bem cedo. Esses 2 discípulos eles saem e eles preparam todas as coisas, e a direção era o seguinte: eles precisavam pegar um cordeiro macho, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeito. Eles precisavam preparar ervas amargas, que eram salsa, eram coentro, eram rabanetes silvestres. Essas ervas elas eram misturadas, e num determinado momento da ceia, esses homens, ao participarem da ceia, eles iriam comer dessas ervas amargas, para que eles lembrassem os 430 anos que eles passaram no cativeiro. Também era obrigatório fazer uma espécie de molho, que era feito com romãs, com canela, com castanhas, e tudo era amassado e triturado. Então Pedro e João tiveram muito trabalho. Eles levaram primeiro o cordeiro ao templo de Jerusalém, e esse cordeiro, numa grande fila com muitos animais de todos os lugares, um a um ia sendo sacrificado ali diante daquela grande multidão de homens. Depois que o cordeiro ele era sacrificado, ele era morto, a gordura daquele animal era queimada para o Senhor e oferecida em sacrifício para o Senhor. O animal era esquartejado muito bem
de uma forma muito delicada, ele era envolvido na pele dele, e era devolvido para aquele homem que trouxe. Ele levava para sua casa, ele precisava pegar 2 varas de romãs, e ele, em forma de cruz, ele pegava aquele animal e ele colocava no forno. O animal não poderia ser cozido, ele necessariamente deveria ser assado, e assim Pedro e João fizeram. Eles tiveram toda a parte da manhã e tarde envolvidos no sacrifício do animal e também na preparação desse lugar, onde Jesus iria passar os seus últimos momentos de mesa com os seus discípulos. Já era tarde de quinta-feira, provavelmente no templo já estava acontecendo o sacrifício vespertino. Jesus então começa a se dirigir de Betânia para Jerusalém, e ele segue com aqueles 12 homens, 12 amigos, 12 que ele escolheu para estar junto com ele no ministério aqui na terra. Eles seguem em direção para um cenáculo, uma espécie de estrutura no andar de cima de uma casa, e lá a mesa já estava posta, estava ali os pães asmos, que eram pães sem fermento, uma espécie de um disco de 25 centímetros de diâmetro, seco, que era duro, aquilo era quebrado. E ao sentar-se à mesa com os seus discípulos, às 18 horas no templo tocava-se uma trombeta, sinalizando que poderia se começar um período de ceia, que não era aquilo que a gente faz hoje, um momento muito rápido de pão e de vinho, era algo muito demorado. A ceia normalmente começava às 6 horas da tarde, e ela tinha por costume chegar até meia-noite, muitas das vezes, porque havia todo um ritual a ser feito. Primeiro, o chefe da casa, ele se colocava de pé e ele rendia graças ao Senhor, ele fazia uma oração, agradecendo ao Senhor pelo fruto da vide, dizendo: obrigado, Senhor, pelo fruto da vide, por tudo que o Senhor tem produzido. E ali todos lavavam as suas mãos, ele pegava um cálice, que não é um cálice que nós temos como esse hoje, era uma espécie de tigela de barro, que era bem baixinha, e ela tinha, não um formato oval, ela tinha 2 lugares que você colocava as mãos de um lado e de outro, e ali era uma espécie de vinho aguado, um pouco adocicado, que o chefe cerimonial, o chefe de família, ou quem quer que seja, de cada casa, de um judeu da época, ele pegava aquele vinho e ele bebia, e depois ele passava de mão em mão aquele vinho, onde todos participavam daquilo. Esse era o primeiro ato. Depois eles pegavam as ervas amargas e eles comiam aquelas ervas amargas, representando, tipificando todo o tempo que eles passaram no cativeiro. Depois eles cantavam o Salmo 113 e o Salmo 115, eles cantavam canções que a Bíblia, que Flávio Joséfo diz, de canções de Hilel ao Senhor, e ali o primeiro ato se cumpria. O segundo ato se dava quando aqueles homens pegavam os pães secos, e eles quebravam, o chefe cerimonial, ele quebrava aquele pão, ele molhava naquela espécie de molho que era feito vermelho, e ele partia, e ele entregava um a um. É nesse momento onde eles estão sentados, que João, o evangelista, diz que eles começaram a conversar entre eles, e eles tiveram um desentendimento, porque eles começaram a perguntar quem era o maior entre eles. Só João retrata isso. E Jesus então para tudo, e Jesus ouve aquela discussão, aquele cochicho, onde talvez eles estavam até querendo brigar para quem iria sentar do lado de Jesus. Jesus se encontrava em pé, e Jesus se apresenta diante deles e diz o seguinte: aquele que deseja ser o maior tem que se fazer o menor. Jesus então, ele tira uma espécie de capa que o envolvia, ele coloca a sua capa de lado, ele pega uma toalha, ele envolve sobre a sua cintura, ele pega um cântaro de água, um recipiente, uma vasilha, e ele segue em direção ao primeiro discípulo, a Pedro. Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus se apresentou para lavar os pés, porque Pedro era muito volátil. Se os outros discípulos tivessem lavado, Jesus tivesse lavado os pés dos outros discípulos, Pedro ia na dança. Mas como ele foi o primeiro, ele disse: de jeito nenhum,
que o senhor vai fazer? Vai lavar os meus pés? E Jesus diz para ele: o que eu estou fazendo por você agora você não vai entender, mas é importante que eu faça isso. E Pedro disse: de jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então lava os pés, lava a cabeça, lava a orelha, lava a cabeça, lava tudo. Jesus então ele se inclina para onde Pedro estava. Pedro provavelmente coloca os seus pés à frente, levanta a alça do seu vestido, né? A borda do seu vestido, uma espécie de linho, talar que eles usavam na época, e não eram sandálias como a gente tem hoje, tênis, eram alpargatas, eram sandálias abertas que aqueles homens andavam pelas cidades de Jerusalém, de Cafarnaum. As cidades elas eram muito estreitas, e nessas estradas passavam muitas caravanas de homens, de mulheres e também muitos animais. Eu não sei se você já teve a experiência de andar num lugar de roça, numa estrada estreita que passa muito animal, e ali tem tudo, ali tem bicho, ali tem fezes de animal. Um dia eu estava no sítio lá do irmão lá, aí entrou um cavalo, o cavalo não foi? O cavalo começou a fazer suas necessidades lá, e aí, cara, foi aquele mau cheiro. Provavelmente os pés dos discípulos eles estavam empoeirados, quem sabe alguns lá haviam pisado em fezes de animais. Jesus então ele se reclina, ele pega o cântaro com água e de uma forma muito delicada, ele começa a lavar os pés de Pedro, ele começa a lavar entre os dedos de Pedro, dos seus pés empoeirados, sujos, as suas unhas encardidas, provavelmente, num gesto humano, demonstrando a humanidade do Messias. E um a um Jesus lava os pés dos seus 12 discípulos, inclusive do seu traidor, mostrando para eles que no reino de Deus é diferente do reino de homens, porque no reino de Deus maior é quem serve. A Bíblia fala que melhor é dar do que receber. No reino de Deus é melhor servir do que ser servido. E Jesus então põe um ponto final para aqueles homens que estavam discutindo sobre quem deveria ser o maior entre eles. Homens esses que já demonstravam um certo desejo de ganância, de quererem se colocar em um governo que eles achavam que era um governo físico, quando lá atrás os dois irmãos Boanerges, Tiago e João, já junto com a sua mãe Salomé, já haviam tentado persuadir Jesus dizendo: Senhor, quando o teu reino chegar, coloca um dos meus filhos à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: se vocês estiverem dispostos a beber do cálice que eu vou beber, por mim tudo bem, porque eles achavam que o reino de Deus seria um reino físico, que ele iria destronar Roma, que ele ia destruir os romanos, que ele ia desbancar César. Mas na verdade Jesus, ele falava de algo transcendente, de algo muito maior, de uma grande revolução que mexeria com toda a história da humanidade, com aqueles que creram nele e também com aqueles que não creram. Porque com a vinda do Messias a história foi dividida, e até hoje os catedráticos, sejam eles religiosos ou ateus, eles têm que reconhecer que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus então lava os pés daqueles homens, se colocando na posição de total serviço diante deles, e continua toda uma cerimônia. E agora vem a segunda parte. Os pães asmos, ele é quebrado, ele é molhado naquele bocado vermelho, ele é oferecido a um, e depois, por último, a terceira parte vem o cordeiro pascal, onde de uma forma muito delicada ele é cortado e distribuído por todos, e entre uma refeição e outra, eles serviam vinho, eles olhavam nos olhos, eles participavam juntos de tudo aquilo que eles faziam. Jesus então
depois de algumas horas ali, Jesus pronuncia, porque Lucas diz isso, que ele desejava ansiosamente estar com eles na última ceia, antes do seu sofrimento, antes daquilo que ele haveria de passar por nós. E a ceia avança, as horas avançam, e é nesse momento então, no momento final, depois que o cordeiro é servido, que o Evangelho de Marcos diz que, depois de comerem, Jesus ele pronuncia um novo ato, ele faz algo inédito que marcou a história. Jesus, depois de comerem, Jesus tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Então ele parte aquele pão asmo, e ele diz que aquele pão representa, tipifica o seu corpo, que seria, horas depois, partido, rasgado na cruz. Ele partilha com todos os seus discípulos, e depois de todos comerem, ele pega o cálice, e ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança, da nova e última aliança no meu sangue. E ele consagra aquele cálice, aquele momento, e ele entrega um a um aos 12 amigos, para que eles pudessem participar juntos desse momento, junto com ele. O Evangelho de Marcos diz que depois eles cantaram, Flávio Josefo diz que eles cantaram o Salmo 115 a 118, o Evangelho de Marcos diz, depois de terem ceado, cantaram um hino e se dirigiram para o Monte das Oliveiras. O apacentar de Nova Iguaçu, aquele Miguel Arcanjo, ele tem uma canção, que na introdução da canção ele diz exatamente sobre isso. Depois de terem ceado, eles cantaram um hino e foram em direção ao Monte das Oliveiras. E ele pergunta, que tipo de canção um homem prestes a ser entregue, a ser morto, cantaria? Jesus então segue em direção ao Monte das Oliveiras, a um jardim chamado Getsêmani, e com os seus 12 homens, ele começa a se angustiar, e o texto diz que uma angústia de morte começa a dominar toda a sua alma. Jesus então ele chega naquele jardim, ele pega 9 dos seus discípulos, ele pede para que eles fiquem ali, sentados. Ele pega 3 amigos, 3 pessoas que ele confiava profundamente, Pedro, Tiago e João, e ele segue em direção a um lugar mais à frente com eles, e Jesus ele pede para que aqueles 3 homens vigiem com ele, estejam com ele. E me chama muita atenção esse pedido de Jesus, porque Pedro, Tiago e João nada poderiam fazer diante daquilo que estava na iminência de acontecer. Jesus seria morto, e ele veio à terra com essa missão. Mas a humanidade de Jesus revela para nós que em momentos difíceis da nossa vida, é muito importante estar perto de quem se confia, é muito importante estar perto de quem se ama, mesmo que esse alguém não possa fazer nada por você. É muito importante você estar perto de alguém, que você vai olhar para esse alguém, e talvez não possa fazer nada, mas possa dizer para você: ei, eu quero dizer para você que eu estou aqui. Quando eu fiquei sabendo da notícia do pastor Vila, o Lucas me ligou, e eu estava na igreja atendendo o gabinete, e eu falei para ele: seu pai está em casa? Ele falou: tá sim. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o carro e foi lá. Não foi, pastor? Eu tenho um costume, não muito frequente, mas toda vez que eu ia na casa do pastor Vila, ou vou lá, o pastor Vila me recebe com mortadela, porque eu adoro mortadela, irmãos. Momentos de abrir o coração aqui. Eu adoro mortadela, e na minha casa não entra mortadela, porque a minha esposa não come mortadela. E aí eu vou na casa do pastor Vila, ele compra uma mortadela defumada ainda. E ali eu cheguei lá e falei: pastor Vila, cadê a mortadela? E a gente conversou, e a gente orou, e ele falou para mim assim: poxa, o negócio parece que é sério. E eu falei para ele: vamos orar, porque quando a gente não sabe o que fazer, eu aprendi na minha vida que a gente tem que orar. E ali a gente orou, e ali a gente teve um momento de uma palavra, eu, Vila, ele e Pedro,
um dos filhos dele, e ali eu dei uma palavra de ânimo para ele, e hoje ele está aqui, porque o Senhor operou o milagre. Eu não poderia produzir nada na vida dele, eu não tenho nenhum poder sobre-humano para colocar a mão na cabeça dele, de mim mesmo operar o milagre na vida dele. Quem faz é o Senhor. Mas pelo simples fato de estar ali ao lado dele, num momento difícil, onde a morte se mostrava de uma forma iminente, porque o médico disse, se romper, 99% de chance de morrer. Foi o que o médico disse. O pastor Vila já estava com alguns surtos de memória, mas é nesse momento que alguém que você ama, que alguém que você confia, que alguém que você respeita está ao seu lado e diz, aconteça o que acontecer, eu estou aqui com você. Isso faz toda a diferença, isso conforta o coração, e a humanidade de Jesus revelou para nós que Ele desejou isso, e até mesmo aqueles 3 homens que Ele mais confiava, Pedro, Tiago e João, nesse momento que Ele mais pediu, eles dormiram, e o texto diz que Ele foi mais à frente, e Ele orou. Jesus, Ele orou, onde a sua alma estava tomada de uma angústia de morte, e Ele faz uma oração atrevida para Deus, uma oração que muitos religiosos se escandalizam até de ouvir, porque o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, o que veio tirar o pecado do mundo, Ele diz para o Pai, se tiver alguma maneira, algum jeito de isso ser evitado, passa de mim esse cálice. Ele diz, sobretudo, seja feito não o que eu quero, mas sim a tua vontade. Ele volta para onde os 3 amigos estavam, e ele encontra os 3 dormindo. Ele vai em direção a Pedro, que momentos antes, em Betânia, tinha dito para ele assim, olha, eu vou contigo até a morte se for preciso. E ele olha para Pedro, bota provavelmente o dedinho assim, no peito de Pedro e fala assim, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, Satanás pediu ao Pai para cirandar você, cara, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus revela para nós, que a oração, é a chave, de nos permanecermos de pé. Nós precisamos ter uma vida de oração, irmãos. Por que a Bíblia fala que Jesus tanto orou, se Ele era o Filho de Deus, se Ele veio na terra com uma missão? Porque a oração, ela gera intimidade, porque a oração, ela gera vida, porque a oração, ela gera conexão direto com Deus. E é nesse momento que ele está lá no Getsemane, ele acorda Pedro e ele fala assim, cara, você não pode vigiar 1 hora sequer comigo. Até os amigos o abandonaram. E ele então volta, provavelmente para debaixo de uma oliveira. Ele se prostra de joelhos ali novamente, e mais uma vez ele roga ao Pai, pedindo, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Ele chora. Lucas, o evangelista, diz que nesse momento, um anjo apareceu e consolou a Jesus. Os seus poros começaram a transpirar sangue, tamanha era a sua angústia, tamanho era o seu desespero de alma. E é nesse momento que a gente entende o pavor que Jesus sentiu, porque o medo e a angústia que Jesus viveu não foi propriamente de estar em direção à sua morte. O que realmente provocou pavor em Jesus naquele jardim foi porque naquele exato momento, Flávio Joséfo diz que naquele momento todos os nossos pecados recaíram sobre ele. Nesse momento, Isaías 53 começou a se fazer uma verdade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, naquele exato momento, nós começamos a ser sarados. Jesus então, ele começa a sentir o peso do meu e do seu pecado. E a Bíblia fala, Paulo fala em Romanos, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Isso quer dizer que quando você peca, o Espírito Santo se afasta de você. Quando eu peco, o Espírito Santo se afasta de mim. Só que Jesus não pecou, porque ele era homem, mas ele era santo. Só que na iminência de ser pregado no madeiro, todos os pecados da humanidade recaíram sobre ele, e agora naquele jardim ele se encontrava isolado, sem amigos e principalmente sem a presença do seu pai, porque naquele momento havia uma separação, porque o meu pecado e o seu pecado estava nele, e por isso não havia mais contato entre ele e Deus. Por isso Deus não respondeu, por isso Deus não falou com ele. E o texto diz que pela terceira vez ele vem, acorda os seus discípulos, e nesse momento o traidor já havia feito o que Satanás havia proposto no seu coração, e vem a guarda pretoriana romana com lanças, espadas. Judas havia o vendido por 30 moedas de prata, e eles chegam procurando Jesus. Jesus logo se apresenta. O texto diz que o valente, outro dia teve um pregador aí que falou, chegaram para um pregador e falaram assim: está andando com guarda-costa? Falaram para um pregador desse famoso aí, esses caras que são, está andando com guarda-costa? Nunca vi isso, onde que está isso na Bíblia? Aí ele falou: Jesus tinha guarda-costa, você não sabia? Você não viu o que Pedro fez quando chegaram lá no Getsemane? Pedro era o guarda-costas de Jesus, ele arrancou a orelha do soldado Malco. Sabe de nada. Você acha mesmo que Pedro queria cortar a orelha de Malco? Pedro era algum especialista em andar com espada? Quando Pedro pegou aquela espada, ele foi no pescoço, cara. Provavelmente aquele soldado, filho do sumo sacerdote, ele se esquivou, e ali a espada passou rente à sua orelha, cortando a sua orelha. E ali é impressionante, porque Malco era filho de um sacerdote, sumo sacerdote, e todo sumo sacerdote tinha o desejo de que a sua descendência fosse sumo sacerdote. Só que eu não sei se você sabe, para você ser um sumo sacerdote, você não poderia ter defeito, você não poderia ter nenhum problema. Só que naquele exato momento que a espada passa pela orelha de Malco, que ele se encontra defeituoso, aquele homem não poderia ser mais um sumo sacerdote. E é nesse momento, diante de um alvoroço, que Jesus até nisso pensa, porque pega a orelha de Malco e coloca no lugar, produzindo cura. E esse homem, mesmo diante da cura recebida por Jesus, eles levam Jesus para um julgamento político. Jesus então é julgado. Passa-se a madrugada de quinta para sexta-feira. Na sexta-feira ele é julgado. Pilatos lava as suas mãos. E agora Jesus se encontra na sua via cruz, em direção ao Calvário, ao Monte Gólgota. E ele segue em direção àquele Monte Caveira. E lá, aproximadamente 3 horas da tarde, Jesus começa a ser erguido no madeiro. Ele começa a ser pregado. Cravos começam a perfurar as suas mãos e os seus pés. Ele é erguido numa cruz. Ao seu lado, 2 homens, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um daqueles homens chamado Dimas, que eu disse aqui, diante do escarnecer dos soldados, ele reconhece o Senhor como o Messias, o Salvador, e diz para ele: esse homem não fez nada, nós estamos aqui por uma causa, mas ele não. Dimas então diz: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus diz para ele o quê? Hoje mesmo, repita comigo, estarás comigo no paraíso. Às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, a cerca de 1,5 km do Monte Gólgota, em Jerusalém, no templo, acontecia o sacrifício vespertino, onde um cordeiro era sacrificado para que o pecado do povo fosse perdoado. Um chofar era tocado, todas as pessoas ouviam, e ali todos sabiam que um sacrifício havia sido feito por mim,
Só que naquela sexta-feira, já não era um cordeiro qualquer, já não era um animal. Naquela sexta-feira se cumpria uma palavra declarada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, onde tudo começou, no versículo 15, quando depois da queda do homem e da mulher, Adão e Eva, Deus se dirige para Eva e diz para ela: da tua descendência nascerá um que pisará na cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. E esse ferir do calcanhar, produzido pela serpente, é exatamente a cruz de Cristo. Foi o madeiro que ele sofreu. E às 3 horas da tarde exatas, enquanto um cordeiro pascal, a 1,5 km dali, gritava sendo imolado, Jesus na cruz do Calvário também gritou: tetelestai. Ele disse: está consumado, está consumado, não há mais condenação, o escrito de dívida foi rasgado. Ele diz: foi pago. Ele diz: está pago. E Jesus, ele entrega o seu espírito a Deus e ele morre. O texto diz que ele desce daquela cruz, ele é levado, José de Arimateia, ele providencia um sepulcro novo para colocar Jesus. As mulheres envolvem ele num tecido, e a pergunta que fica é: onde Jesus se encontrou de sexta-feira, 3 da tarde, até o domingo de manhã? Porque ele esteve morto. E aí essa semana a gente viu aí o carnaval que teve, que todo mundo se preocupou somente, agora não foi com as mulheres nuas, dessa vez todo mundo se preocupou com uma coreografia que teve de uma figura fazendo o papel de Satanás, que estava humilhando Jesus. E ali na Sapucaí todos os crentes se escandalizaram, dizendo: que horror, que coisa terrível. Realmente isso aconteceu, porque o calcanhar foi ferido. Só que a história não acaba ali, porque Satanás, ele acreditava que realmente tudo acabou ali, porque ele foi morto, porque realmente ele morreu, ele não estava mais ali. Só que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, se eu não me engano, que Jesus, ele expôs os principados publicamente, que ele tomou a chave da morte do inferno. Ele foi ao Seol, ao inferno, e ele tomou a chave da morte do inferno. Ele tomou de Satanás um escrito de dívida que havia contra a minha e contra a sua vida. Eu não merecia estar aqui, você não merecia estar aí, nós não somos merecedores. E aqueles que não se enxergam e acham que são merecedores de alguma coisa, eles são os piores de todos os homens. Você tem que se preocupar quando você conversar com uma pessoa, e essa pessoa dizer para você assim: olha, eu sou resolvido, eu sou uma pessoa tranquila, eu não tenho problema. Quem não tem problema, irmãos? Quem é resolvido? No mundo em que vivemos hoje, todos têm problema, todos têm as suas questões. O texto diz que ele foi ao Seol, ele tomou a chave da morte do inferno, mas Jesus também foi em outro lugar, porque na cruz, pregado no madeiro, ao ouvir o pedido de socorro de Dimas, que diz para ele o seguinte: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele diz para Dimas: hoje mesmo estarás comigo no... Jesus foi ao paraíso. Durante esse período ele esteve no paraíso. E quando ele estava com os seus, ele disse que iria para o seu pai e iria preparar uma morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse que havia de preparar uma morada para mim e para você. E agora ele entrega o seu espírito e morre. Satanás acha que acabou e que a história teve um fim, mas o texto não acaba aí, e diz que no domingo pela manhã, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, vão àquele lugar com especiarias para
fazer uma espécie de unção no seu corpo, com perfumes aromáticos, com ervas, com aloés, e elas se deparam com um lençol sobre aquela plataforma, um homem sentado de um lado, e quando elas entram naquele lugar, aquele homem que era um anjo diz para elas: por que procuram entre os mortos aquele que não está mais aqui? E ele diz: ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Satanás achou que a morte havia vencido Jesus, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Jesus, ele se entregou publicamente. Isaías 53, eu queria que colocasse o texto aí, Isaías 53, dá para colocar? Versículo 4. Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vai. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vou ler para você aqui agora, para a gente terminar. O Ministério de Louvor pode subir, que a gente vai participar dessa ceia que eu falei aqui. Romanos no capítulo 8, a partir do verso 31. Eu falei tudo isso sobre ceia para dizer uma coisa para você. Tudo que Deus fez de Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse, o último versículo de Apocalipse, está escrito que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Tudo que Deus fez foi por amor a você. Todos os esforços que Ele fez foi por amor a você. Ele deu por mim e por você tudo que Ele tinha, e o que Ele tinha de melhor, Ele deu, Ele entregou. Todas as chances possíveis. Tudo o que nós fazemos é nos afastar de Deus, e tudo que Ele faz é nos aproximar, é se aproximar de nós. O Gil teve aqui um dia desse e ele falou exatamente sobre isso. Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, o que o homem faz quando peca? A primeira coisa que o homem faz quando peca é fugir da presença de Deus. E o texto diz que ele fugiu, ele se escondeu de Deus. E o que Deus faz quando o homem peca? É procurar reconciliação com o homem. Ele foi ao jardim e ele chamou Adão. Ele disse: Adão, meu filho. E Adão se escondeu, e Adão apareceu, estava escondido de Deus atrás de uma moita. E Deus fala assim: Adão, você se escondeu de mim, você comeu do fruto. Aí ele falou: você está nu. Aí ele falou: Senhor, eu estava nu, tive vergonha. Você comeu do fruto, Adão. Tudo que Deus quer é religar o que foi quebrado. Tudo que Deus quer fazer é reaproximar com aquele que Ele ama. O texto diz, irmãos, que eu vou ler agora, de Romanos: não importa o que você faça, não importa para onde você vá, não importa onde você esteja, não importa quem você seja, não importa o que aconteça, nada poderá separar você do amor de Deus. Esse amor é incondicional. Você pode fazer a pior atrocidade do mundo, Deus não ama você pelo que você faz de bom ou de ruim. Deus não deixa de amar a você pelo que você faz de ruim. Deus não ama mais alguém porque ele é dizimista ou não é dizimista. Deus simplesmente decidiu amar. O texto diz, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não também nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, e ele fez isso na cruz. Aleluia. Quem nos condenará?
Foi Cristo que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, ou nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar você desse amor. Nada pode separar você. Se coloca de pé. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está aqui. Você que não se acha merecedor. Você que se sente indigno de participar da ceia do Senhor. Você que pecou, você que errou, você que transgrediu, você que escorregou na fé, você que tem estado frio. Eu quero dizer para você que nada pode separar você do amor de Deus. Essa ceia é para você que está aqui. Você que foi comprado com preço de sangue. Você que foi resgatado. Você que tem sofrido afrontas do inimigo. Você que se sente sujo. Você que se sente merecedor. Eu quero dizer para você que não há mais condenação sobre a sua vida. Se pessoas no Facebook, se pessoas no Instagram querem julgar você por aquilo que você faz ou deixa de fazer, se pessoas se colocam como seu acusador ou seu algoz, eu quero dizer para você que você foi justificado pela cruz. Você foi liberto. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos e que você repetisse comigo: eu sou livre. Você dissesse: eu sou livre. Cristo me libertou. Nada poderá me separar do amor de Deus.